E agora eu vou passar a palavra para o Danilo Dantas. Doutor, Olá, boa noite. Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham nessa terceira semana jurídica, organizada pela Comissão de Jurimetria, Análise Preditiva, aqui da OAB do Estado de São Paulo. Ana, mais uma vez, muito obrigado, viu? Excelente explanação. A gente trocou uma ideia, tivemos a oportunidade, né, de conversar um pouco na semana passada e essa semana a respeito do tema. Realmente é um tema muito abrangente, a gente teria muito o que falar aqui, mas para não ficar exaustivo, né, a gente está tentando ser bem objetivo aqui e com a expectativa que a noite esteja sendo produtiva para todos que estão nos acompanhando. Muito bem, dito a palavra da doutora Ana na questão de especialidade, nós estamos aqui, a nossa proposta é falar um pouco sobre multidisciplinaridade. Né? Então, como a própria doutora Thaís já disse no início, esta comissão, ela por si só, ela é multidisciplinar. Ela já demonstra o seu caráter multidisciplinar e a sua preocupação em ouvir outras vozes da sociedade, não apenas aquelas vozes do direito. Né? Eu sou um clássico exemplo disso, né? E com a oportunidade de trabalhar há mais de 15 anos nesse setor, no meu dia a dia com advogados. Minha formação não é direito, mas confesso que fui mordido pelo bichinho da justiça, a gente pode dizer assim. Me pego pensando muitas vezes se vou me aventurar a ingressar na terceira faculdade, entrar no direito, mas de fato realmente é uma área fantástica. Não é? Mas muito bem, quando a gente está falando em multidisciplinaridade, por que é tão importante? Não deixando de lado o aspecto da especialização. A especialização, como nós colocamos agora há pouco, bem colocado pela doutora Ana, ela é excepcional. Aliás, os profissionais de destaque, eles são especialistas. Né? Nós não vamos encontrar nenhum profissional de grande renome, onde ele vai ser muito procurado, muito bem remunerado, sendo durante toda a sua carreira profissional um generalista. Opa, palavra difícil aqui. Um generalista. Não é? É sim necessário, o direito é extremamente amplo, nós termos áreas de especialização para que a gente possa atuar a fundo e se propor a estudar o resto da vida. Né? Como foi também bem colocado na palestra anterior, o direito ele é praticamente um ser vivo. Né? Ele está em constante mutação, em constante adaptação, porque os tempos, as épocas, os costumes, as necessidades, todas são diferentes da época que vivemos para épocas anteriores. O direito precisa se adaptar, né, para que ele faça justiça aos tempos que nós vivemos. Então é necessário que o advogado estude a vida inteira. Agora, quando a gente diz estudar a vida inteira e ainda numa especialização, fica muito difícil a gente acompanhar todos os aspectos do direito. Né? Então, por exemplo, um advogado que é especialista na área civil, ele com certeza, os nossos doutores civilistas aqui, não vão ficar acompanhando súmula do TST, não vão ficar acompanhando orientação jurisprudencial de determinados tribunais do trabalho, com certeza nem se dão ao trabalho de fazer isso, porque seu foco de atuação é na área civil, portanto ele vai se atuar naquelas atualizações pertinentes à sua área. Só que é muita coisa, realmente é um volume muito grande de leis, né, do arcabouço jurídico, das questões doutrinárias, das questões jurisprudenciais, há muito que se estudar. E há uma constante atualização. Então, realmente, é imperativo que o advogado, aquele que milita na área do direito, ele seja um especialista. É necessário, portanto, escolher essa área. Mas, muito bem, agora, quando a gente está falando de essa questão da multidisciplinariedade, ela vem apenas a complementar o trabalho do especialista. Porque o especialista, por mais que ele entenda a fundo daquela área técnica, ele vai precisar de outras competências para que o seu potencial técnico possa ter um desempenho melhor. E aqui nós evocamos, né, o nosso Oliver Wendell Holmes Jr., que nós chamamos ele do pai da jurimetria, ele que foi um jurista lá da Suprema Corte Americana, e num dos seus artigos, em 1897, ele declarou o seguinte: o jurista do presente
pode até ser o homem dos livros de direito, mas o jurista do futuro é o homem das estatísticas e mestre em economia. Olha só o que esse homem nos disse em 1897. Ele falou, se a gente fosse traduzir essa frase numa única palavra, nós traduziríamos em multidisciplinaridade. Porque não basta apenas o advogado ser profundo conhecedor das leis, do arcabouço jurídico e especialista na sua área de atuação. Mas ele precisa ter múltiplas competências, multidisciplinaridade. E aqui ele citou duas. Ele citou estatística e citou economia. Áreas pelas quais nós, dessa comissão de jurimetria e análise preditiva, tanto precisamos entender. Né? Então, mas é claro, quando a gente fala de multidisciplinaridade, nós podemos, inclusive, falar de outras competências. Quando a gente fala, por exemplo, de uma habilidade que é extremamente necessária para o advogado, a sua habilidade de se expressar de forma escrita. Esta é uma competência, uma das facetas da multidisciplinaridade que o doutor e a doutora precisa dominar. Né? Afinal, nós poderíamos dizer aqui que, chutando aqui, mais de 95%, para não dizer mais de 95% do tempo onde o advogado se expressa no processo, ele o fará por escrito. Então, não adianta ele ter um grande conhecimento, ter uma técnica impecável, se ele não souber traduzir aquele seu conhecimento em palavras. Então, eis uma das grandes importâncias da multidisciplinaridade. Além do conhecimento técnico jurídico, ele precisa se expressar bem na questão, na formalidade escrita, não é? E o que não dizer da oralidade, né? A oralidade tão importante para aqueles que atuam na área do direito. Quando nós estamos falando aqui, por exemplo, né, aqueles que já fizeram, com certeza aqueles que já estão aqui e fizeram uma sustentação oral sabem do que eu estou falando. Aquilo que muitas vezes o doutor ou a doutora chega até o local para fazer a sua sustentação oral, já estão ali os membros do juízo cheio de coisas, com a pauta cheia, muitas vezes o relator já está até com o voto pronto. Então, aquilo que vai mudar o ponto de vista daqueles que estão ali no juízo, ou pelo menos chamar a atenção para que eles possam pedir vistas, ou enfim, para dar uma revisada naquele voto, muitas vezes não é a técnica, mas a oralidade, a forma como o doutor ou a doutora vai colocar aquilo, ou seja, a sua capacidade de expressar de forma oral aquele conteúdo. Não adianta só saber a técnica. Né? Quantas vezes ali a gente viu verdadeiros discursos de forma a chamar a atenção daqueles que estão ali, dos desembargadores, dos ministros, aqueles que estão já muitas vezes com o voto pronto, com a pauta cheia, querendo avançar aquele caso, mas porque foram impactados por uma sustentação oral que os chamou a atenção. Então, eis uma grande competência que é necessária, e aqui nós continuamos falando de multidisciplinaridade. E não apenas nós nos debruçarmos nos livros de direito, debruçarmos na jurisprudência, buscarmos com as ferramentas tecnológicas, né? Eu quero todas as decisões que tem aqui nessa pauta, como o juízo da instância tal julgou, enfim, é muito mais do que isso. E aqui nós defendemos, portanto, a especialidade juntamente, de mãos dadas, né, com a multidisciplinaridade. Um repertório amplo vai permitir ao profissional do direito um maior destaque, conversando com áreas correlatas do direito. Não é apenas a questão de, quando o advogado ele vai atuar para um cliente, seja um cliente pessoa física, pessoa jurídica, que ele tem ali um grande universo de processos para atuar, não é apenas a questão do juridiquês, do processual, onde ele precisa se destacar, mas existem outros aspectos, o aspecto econômico, o aspecto financeiro, o aspecto de negócios. Né? A gente está falando aqui de áreas, por exemplo, como direito tributário, estamos falando de fusões e aquisições, que não basta apenas conhecer a questão do direito em si, mas demanda do advogado um conhecimento de negócio, um conhecimento de mercado. E isso vai além, um conhecimento cultural. Se ele está falando, inclusive, de mercados exteriores, de conhecer culturas, de falar outros idiomas, isso é extremamente importante e relevante.
Aliás, quando a gente está falando, inclusive, de idiomas, né? Até aqui a doutora Ana, que atua com clientes do mundo todo, né? Ela praticamente fica 24 horas ligada, porque o fuso horário é diferente da Europa, dos Estados Unidos, parecido um pouco, da Ásia, não é? Mas nós sabemos, né, que a gente, principalmente quando a gente está falando de Europa e Estados Unidos, a gente só conquista a gente só conquista o respeito deles quando nós falamos a língua deles. Então é importante não apenas aquele conhecimento básico, né, mas ter fluência nos idiomas dos clientes que a gente está atuando e, dessa forma, aprender o idioma e aprender a sua cultura. E nós vamos ter uma maior facilidade de transitar nesses mercados, né? Muito bem. O estudo é extremamente importante. O preparo acadêmico, ele é, sem dúvida, a base de tudo, que vai nos trazer a especialidade. Entretanto, a prática, ela se faz realmente extremamente... ela caminha de mãos dadas com a questão da especialização. E, muitas vezes, a prática, ela pode caminhar sozinha. Eu trago aqui para vocês meu próprio exemplo, né? Não preciso aqui ficar falando minha idade, mas eu confesso a vocês que até os 30 anos de idade eu não tinha qualquer formação acadêmica. Só tinha o técnico em processamento de dados, vamos chamar assim, né? E toda a carreira, portanto, desde os meus 14, 15 anos que eu trabalho até os 30, vamos dizer assim, início dos meus 30 anos, não havia qualquer formação acadêmica. Mas sempre atuando direto com questões de gestão, por ser DTI, né, a gente sempre tem que entender o negócio para poder fazer, para poder atuar, desenvolver as ferramentas e os produtos. E depois, então, é que eu parti para as questões de formação acadêmica, que sim, foram extremamente importantes para mim e agregam até hoje, né? A questão de tecnologia, a questão da Faculdade de Administração de Empresas. Né? Aliás, só um adendo aqui, se eu não me engano, acho que a Kelly, né, é administradora também. Eu já ouvi várias vezes dizendo o seguinte: quem não sabe o que estudar faz administração de empresas. Sim. E isso é um grande engano, né? Porque se há um conceito de multidisciplinaridade, nós estamos falando de administração de empresas, né? Porque é um curso... Com certeza. Tem tudo, né, Kelly? A gente tem ali... Com certeza. Tem contabilidade, tem finanças, tem gestão, tem RH, questão com pessoas, tem a questão com negócios, com conflito, tem a própria questão do direito, né? Sim. Ela dá uma base muito grande, né? Para que a gente possa, então, se especializar em alguma dessas áreas, né? Então, eu acho extremamente importante e necessário o viés da multidisciplinariedade. Tenho certeza que todos os que me acompanham aqui, nós temos aqui grandes profissionais, muito preparados, né? Muito mais preparados do que eu academicamente falando, pessoas aqui com doutorado, com mestrado, professores universitários. É uma honra estar partilhando deste espaço com pessoas tão gabaritadas, né? Eu me sinto um filhotinho aqui, nesse momento, falando com tantos, um conhecimento tão apurado. Nós temos aqui também estudantes da área do direito que estão buscando realmente um norte para a sua carreira, estão, como a Ana falou aqui, apaixonados por todas as áreas e, de repente, buscaram nessa palestra aonde eu vou me especializar. Isso aí não tem como nós respondermos, né? O seu interesse próprio e a própria vida vai te levar para uma determinada área ou outra. Mas o que você precisa estar atento é para a questão da multidisciplinariedade. E você vai obter isso com estudo e com prática. É a união desses dois itens que vai fazer você um profissional especialista, um profissional de destaque, um profissional de sucesso. É aquele que domina tecnicamente muito da sua área, mas que tem um repertório muito amplo, para poder dialogar com as áreas correlatas, para poder falar com finanças, para poder falar com contabilidade, para poder falar com alta gestão, para poder falar com gestão, para poder falar com gestão de pessoas. Enfim, são amplas as possibilidades que um bom advogado, não apenas especialista no direito, mas com amplo repertório, quanto ele pode agregar no ambiente ao qual ele está inserido. Se eu não me engano, eu creio que o tema da palestra mudou, né? Ele era assim, especialidade ou multidisciplinaridade. E aí depois fizeram uma alteração correta, né? Colocaram especialidade e multidisciplinaridade, porque sem dúvida alguma as duas são extremamente importantes, então, para o sucesso profissional de qualquer carreira. Certo? Assim. Mas, Danilo, como é que é isso, né? Como é que fazer parte da atuação
de um advogado, ou de uma banca de um advogado, ou da assessoria contínua de um advogado, trabalhando com as atividades que você trabalha com isso? Olha, primeiro eu gostaria de admirar aqui o exemplo que a Ana deu aqui, que isso aqui é um exemplo de multidisciplinariedade, vá ao braço. É perfeito, abarca tudo, né? Achei fantástico. Mas olha, voltando um pouquinho na questão... Só espera passar a pandemia, hein, gente? Espera a pandemia. Mas voltando no início da sua primeira pergunta, Thaís, é muito complicado. Eu acho que, sinceramente, o que eu acredito não é você que escolhe a profissão, mas é a profissão que te escolhe. Não tem como você explicar muito. Não tem como eu dizer para ninguém que está me assistindo, olha, estude isso ou faça aquilo. Nós vemos aqui os dois exemplos, né, tanto da Thaís como da Ana, que tinham uma ideia inicial e quando descobriram novos caminhos e acabaram se apaixonando por outro lugar. Então, eu acho que é exatamente quando você tem uma ideia de ser multidisciplinar e você é exposto a outros conhecimentos, aí sim você vai ter oportunidade de optar melhor. Porque se você tem uma única área de atuação, sempre trabalhou só naquilo, você acaba não levantando a cabeça, né? Olhando para o lado, olhando para cima e vislumbrando outros horizontes. Então, como eu sempre fui... Eu particularmente, com toda sinceridade, eu não me considero bom em nada do que eu faço. Eu me considero um generalista. Eu conheço um pouco de cada, mas de uma forma que eu consiga atuar, né, como especialistas. Imagina, né? Então, mas isso veio porque eu fui exposto, né, a todos esses conhecimentos, né? Por exemplo, a gente tem desde aqueles devaneios de criança. Eu me lembro quando eu vi um clipe, quando criança, do Roberto Carlos, daquela música Caminhoneiro, eu queria ser caminhoneiro. E aí foi por um bom tempo da minha infância. Depois queria ser engenheiro eletrônico. E aos 13 anos de idade, então, o meu pai, com muito sacrifício, fez um consórcio de um computador. Na época era um 486 DLC, com monitor preto e branco ainda, realmente um pré-histórico. E depois que eu peguei, então, aquele computador que na época era o máximo, né? Lá em 1993, eu comecei a me interessar pela área. Depois tive a oportunidade de fazer, então, o técnico em processamento de dados e fui acabar sendo exposto a esse mundo tecnológico. E por conta disso, estou atuando até hoje, né? É claro que quando a gente fala em tecnologia, hoje nós todos somos usuários. Somos usuários da tecnologia, né? Mas um profissional da tecnologia é diferente, né? Aquele que pode criar tecnologias, aquele que pode desenvolver aplicativos, tratar dados com Big Data. Aí nós estamos falando de outro campo, né? Mas usuários todos nós somos de uma forma inevitável. Agora, atuar especificamente com o direito também foi um caminho que eu fui sendo levado, né? E muitas reuniões que eu participo com alguns clientes, no meio da conversa, alguns dizem, doutor Danilo, o que o senhor acha disso aqui? E eu fico até um pouco acanhado de falar que não sou advogado. De repente, o cliente vai falar, mas então o que você está fazendo aqui, rapaz? Não é? Mas por ter sido exposto ao ambiente e ter condições de estudar e vivenciar isso, a gente teve condições de estar atuando, né? E até hoje atua, ajudando na gestão de grandes empresas e também na questão voltada para do jurídico. Mas basicamente é isso, né? Você é escolhido pela profissão, né? E não importa qual é a profissão que você tenha, a área de atuação que você tenha, aonde você colocar a mão, dê o seu melhor. Faça o melhor, dê tudo de si, dê todo do seu suor, dê todo do seu sangue, faça o melhor que estiver às suas mãos e com certeza você não apenas vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz naquilo que você estiver fazendo.